Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Hermanos que nos estão acompanhando por televisão, também em um momento queremos já passar o link para os hermanos que nos acompanham por internet. E queremos, hermanos, dizer que estamos muito contentos por estar aqui nos Ángeles este sábado. Hoje, hermanos, é um dia muito bonito aqui, soleado, não? E depois de passar um inverno muito frio, agora já nos dá alegria de ver o calor outra vez. Bueno, hoje, hermanos, temos doble programa. Temos primeiro a palavra do Senhor. Aqui vamos estar dando um tema e pronto vamos ter uma reunião de obra missioneira. Tão pronto terminemos o tema desta tarde. Assim que todos estão invitados a participar com nós outros. Bueno, enquanto aguardamos o link para as pessoas que acompanham por internet, vamos dando alguns anúncios. Estamos, hermanos, em um conteo regressivo. Temos 3 semanas para o congresso com o pastor David Gates e também vários outros oradores. De maneira, meus irmãos, de que vamos estar, hermanos, del 18 al 22 del mês de maio, 18 al 22 del mês de maio, em Lookout. Aqui estamos já em vivo a televisão e agora também vamos colocar por internet. Déjeme anunciar aqui nomás a los hermanos de WhatsApp e seguimos já. Madison, missão final, aqui está. Listo. Então, meus irmãos, como mencionava, del 18 al 22 em Lookout vamos ter nosso 4º congresso de puestos de avançada de Escola Madison. Pero este vai ser, hermanos, um congresso distinto porque já vamos ter, hermanos, mais base para todas as coisas que devemos fazer, a escola, a clínica, também, hermanos, a agricultura, já vamos estar plantando aí mesmo, na mesma finca, e também, hermanos, temos agora a escola de colportaje. Vamos ter, hermanos, a la prática já em Reading. Já temos um programa para ir de casa em casa, de calle em calle, levando esta luz. Temos, hermanos, depois vamos falar em la reunião missioneira. Temos, hermanos, um plano de poner a bolsa missioneira, Conflito de los Siglos, Camino a Cristo, um livro sobre justificação por la fé e os 10 mandamentos. Assim que estamos trabalhando forte, meus hermanos, para poder distribuir esses livros como hojas de outono. Este ano 2023 temos muitos desafios e um de los retos, meus hermanos, é que hasta o mês de dezembro queremos ter a imprenta para que podamos produzir os livros como hojas de outono. Assim que oremos por este projeto. Queremos agradecer a todos os hermanos que nos estão apoiando e pedimos, meus hermanos, de que aqueles 300 de Gideon puedan cumprir com o cometido. Colocamos um plano, meus hermanos, de encontrar 1.000 membros que nos apoiem com $1.000 para que podamos, hermanos, lograr comprar esta imprenta. É muito grande, melhor, não tão grande, mas é muito eficaz. Isso é o que queria dizer. Não é tão grande de tamanho, é muito eficaz e que pode produzir como hasta 10.000 livros mensuais. Assim tendríamos a grande bendição, hermanos, de produzir os livros a um preço, a um custo bem baixo. Assim que estamos trabalhando em esto e queremos pedir a ajuda de todos. Também para o mês de setembro, hermanos, nosso blanco é ter já nossa
clínica funcionando. Já temos, hermanos, a irmã ou a doutora Julia Paredes, que está com nós aqui, que quer apoiar este projeto, e também a irmã Jenny. Temos já dois, vamos dizer, líderes para este projeto, e queremos agora, hermanos, já estamos colocando o cimento, a base, para a máquina que vai cortar a madeira. Temos muita madeira à finca, são miles e miles de pés de pinos. E como temos muita madeira, vamos levantar os edifícios, e um dos galpões, que é um dos mais importantes, porque tem que ser grande, queremos colocar a imprenta ou a publicadora. Decimos amém? Então, as cabanhas, queremos já arrancar agora este mês, se Deus permite, começar as cabanhas para que podamos morar, e já os que estão nas trailas se vão trasladar a las cabanhas, cada uma, quando vai quedando lista, vamos aí colocando os hermanos. Queremos, hermanos, ter então a escola agora, e depois a clínica em el mês de setembro, e a imprenta hasta dezembro, se Deus permite. São planos humanos, Deus sabe todas as coisas. Pero agora, meus hermanos, já nos toca arrancar com a agricultura, o clima está excelente. El dia miércoles, se alguno não ha entrado com nós, estamos todos os miércoles às 7 da tarde dando um repórter, mostrando vídeos de como vamos avançando com todo este projeto de missão final. Bueno, meus hermanos, agradecemos a Deus. Este dia viernes, ayer, tuvimos uma vigília muito bonita, onde estamos orando para que Deus bendiga este congresso com o pastor Gates em el mês de maio. E também, meus irmãos, para as atividades missioneras. Assim que estamos orando bastante para que Deus nos guie em todos os detalhes. Bueno, temos boas notícias, ¿no? Hoy a la mañana hablé, pero no estava em este local, estava em Garfield, la outra igreja. Hablé, hermanos, de que sábado passado tuvimos o primeiro culto em Redding. Conseguimos uma igreja bautista e, ¿qué creen, hermanos? Quando perguntei ao pastor de la igreja, um homem muito amoroso, le perguntei, pastor, pues vamos a estar aqui cada sábado, qual é o custo, o preço? E ele me dijo, como? Sí, eu quero saber quanto vamos pagar, todo está muito bem, na igreja grande, bonita, todo muito bueno, pero quanto vamos pagar? Ele disse, não, você não vai pagar nada. Quando você cresça, assim me dijo, não? Que tenha já uma igreja com membros e todo, aí podemos discutir isto. Agora não, agora vocês nos vão fazer uma pequena donação para os gastos, pero não vamos cobrar renta. Quedei maravilhado, hermanos, porque entre esta gente evangélica hay gente amorosa, a gente lleno de amor por la obra de Deus, e nos veem não como inimigos, pero nos estão abrindo as portas. Vamos estar aí cada sábado. E o outro sábado, se Deus permite, queremos fazer a primeira Santa Cena allá em Redding, hermanos. Assim que oremos por todo esto, porque estou muito agradecido com o Senhor por lo que está acontecendo em este momento. Bueno, mis hermanos, quisiera también hablar un poquito sobre los avances que estamos teniendo. Esta semana, hermanos, domingo pasado más específico, el hermano Marcelo empezó la máquina para romper las piedras, para hacer grava. Vamos necesitar de mucha piedra para hacer el piso de donde va a ser el congreso, las calles, las carreteras de los caminos, ¿no? Necesitamos de mucha piedra para las construcciones. E ele já está quase terminando. Isso é um vídeo jueves, antes de vir para cá, para Los Ángeles. Isso é um vídeo que ele já está quase concluindo o projeto. A máquina está já montada, alguns detalhes se hace falta para concluir. Também, hermanos, el dia lunes, esperamos que vayamos obreiros aqui de Los Ángeles para allá, hermanos, para dar sequência ao banho. O banho está travado, aí está todo parado o projeto, pero necessitamos reiniciar o projeto de la construção do banho. Hace falta, mis hermanos, um par de dias para que podamos concluir esto. E também, hermanos, nos toca agora levantar o invernadero, que vai ser usado como carpa para podermos usar como lugar de reuniões. Não sabemos quantas pessoas vão vir, pero queremos dar um anúncio a los hermanos que estão escuchando por televisão e por internet. Nadie deve venir se não hace la inscripción. ¿Por quê? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que comprar la comida e também preparar los materiales para los que vão acampar.
de maneira que não sabemos se vamos comprar comida para 50 pessoas ou para 500 pessoas. Então, temos que pedir que, por favor, hagan a inscrição antes de venir. E se não hacen a inscrição, talvez vai ter que ayunar ou comer fora, porque não vamos poder comprar comida al aire, al azar, sem saber exatamente quantas pessoas vêm. Assim que vamos ter que comprar para os que estão inscritos, e cada qual vai ter sua identificação, de maneira que tem que ir à página institutodesaludtotal.com, ou melhor, puestosdeavanzada.com, e aí fazer sua inscrição. Também os hermanos que vão acampar, eu quero pedir, hermanos, que tragam um plástico grueso para poner a la tierra, para que a umidade não passe a los hermanos e que tenham alguma enfermidade aí. Assim que há que proteger-se bem. Tragam roupa de frio, botas, guantes, tragam, hermanos, roupa, uma chamarra, não? De frio, para que podamos alguma surpresa. E chuva, não sabemos se todavia vem a chuva, mas é bom sempre trazer algo para proteger-se. Bueno, mis hermanos, esta semana passada já está regressando o calor a la montanha e estava já, hermanos, 40 grados, 40 e poucos grados, pero a temperatura já está subindo, assim que já não há neve e nem tampouco chuva. Isso é lo bueno que tenho de notícia para vocês. Quero pedir também, hermanos, que os que vêm acampar tragam utensílios de cocina, seu tenedor, sua cuchara, seu cuchillo e um prato para comer. E quem sabe um vaso para tomar algo aí calientito, não? Por la noite. Tragam, hermanos, para que não usemos desechables. O congresso passado quedaram montanhas aí de bolsas de desechables e é um dinheiro perdido à la basura. Se cada qual traz seu prato, lava depois e vai usar desta maneira. Também, hermanos, queremos pedir que cada hermano traiga uma silla. Se vai de carro, trae uma silla que dobla como essa que vai a la playa, não? E aí pode ajudar-nos porque temos apenas 200 sillas e tenho medo que vá extrapolar este número e de aí não vamos ter silla para sentar. Então, por favor, os que vêm de avião não há que preocupar trazer silla, claro, de avião nadie vai trazer uma silla, pero os que vêm de carro, por favor. A los hermanos que vienen de otro estado o de otro país y que vienen de avión, déjanos saber porque el jueves vamos a tener por la mañana una grúa, un carro, ¿no? Un autobús que va a llevar las personas de Redding, no de Sacramento, de Redding hasta Lookout, que son casi 2 horas de manejada montaña arriba. Así que los hermanos que vienen de avión, vamos a providenciar um carro para transportá-los para o camping, o lugar de acampar. Bueno, mis hermanos, são muitas as notícias. Queremos também dizer que o Congresso de Colportaje vai ser, hermanos, incluído dentro do congresso ou do campamento que vamos ter. Vamos, então, hermanos, ter as classes de colportaje. Pero vamos, terminando o congresso, hermanos, empezar o programa prático de tocar puertas. Assim que estamos procurando, hermanos, fazer algo distinto, que é unir a obra médico-missioneira com o colportaje. Assim que vai ser algo novo o que queremos fazer para que podamos distribuir os livros como hojas de outono. Bueno, mis hermanos, semana passada tuvimos uma reunião em Redding e decidimos, hermanos, tão pronto termine o congresso, queremos, hermanos, atacar a cidade de Redding. E vamos hacerlo, hermanos, calle por calle, casa por casa, persona por persona. Vamos ter bolsas misioneras, tanto em inglês como em espanhol, para que podamos em cada casa deixar, mis hermanos, um exemplar del conflito de los siglos, Camino a Cristo e um librito de justificação por fé. Oremos por esto, hermanos, porque esto requiere de muito gasto. Já em meu carro aqui está, afuera, já as cajas com as playeras que vamos usar, com missão final, a gorra e também as bolsas bem organizadas todas. Assim que todo já está em ordem para que podamos nomás meter os livros aí e os 10 mandamentos e desta maneira, de casa em casa, poder entregar estes livros. Temos que orar muito antes e assim, desta maneira, realizar esta obra. Queremos, hermanos, depois que hacemos esta primeira etapa de distribuição de materiais, queremos fazer uma mega campanha
Por eso, hermano Darío, es una bendición tenerlo a usted aquí con nosotros, porque en la campaña necesitamos mucha música, y coro, y grupos, y concierto, todo eso, porque la música enriquece lo que es la predicación de la palabra. Y de ahí, hermanos, que queremos dar a la gente charlas de salud, también consultas en privado, también atendimiento a salud mental, porque hay muchos casos de divorcio, de problemas de familia que podemos ayudar a las personas. Bueno, mis hermanos, ya ven que son muchas las noticias que tenemos. Y claro que hay muchas otras cosas que debemos ahora, poco a poco, ir, hermanos, aprendiendo a lo largo del camino, pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y como decía, hermanos, si esta obra es de Dios, va adelante. Si es de hombre, por aquí queda. Amén. Entonces, hermanos, hay que orar para que Dios nos guíe paso a paso. También esta semana le decía a la gente, hermanos, de que no queremos que ninguno venga sin primero hacer contacto con nosotros. Porque si usted llega allá de paracaídas y viene de sorpresa, no hay comida, no hay luz, no hay baño, se va a desesperar ahí solito a la montaña. Por eso tenemos que hacer todo dentro de un orden. Hay que comunicarse con nosotros, tenemos que hacer las conexiones, hay que ver si tiene una traila, dónde dormir, qué comer, todo eso es importante. Allá está lejos, está aislado allá de la ciudad grande, así que no es tan fácil para ir a la ciudad, por eso tiene que hacer contacto con nosotros. Bueno, mis hermanos, qué bonito que tenemos tanto que hablar. Mañana domingo estaremos dando consultas aquí en este lugar. Aqui estamos ao número 5020, 5020 Sur Vermont, aqui em Los Angeles. Queremos dizer, se você conhece alguém que quer uma consulta em privado, amanhã estaremos todo o dia aqui, com exceção de las 2 a las 4, que temos uma classe online, que é a classe de Apocalipse. Su servidor, vamos estar lecionando esta classe amanhã. Bueno, mis hermanos, ya fueron muchas las noticias, tenemos mucho que agradecer a Dios. Estamos, mis hermanos, preparando un mega congreso, porque no que vai venir tanta gente com miles e miles, pero por internet e por televisão sí vamos alcançar miles de pessoas, amém? Assim que oremos por todo esto. E primeiro Deus, hermanos, depois a la reunião com vocês, vou ter mais notícias privadas que são muito importantes para Los Ángeles também. Assim que estamos muito contentos de estar aqui e sigamos orando, hermanos, porque aqui está, em este momento, mis hermanos, conforme os científicos, por decir, uma falha em las placas, donde que em algum momento vai haver uma grande catástrofe aqui em Los Ángeles. E necessitamos, hermanos, anunciar ao mundo este mensaje, anunciar a esta cidade, São Francisco, este mensaje de ir al campo, de salir de la ciudad, para que podamos recibir as bendições do Senhor. Bueno, mis hermanos, en este momento quero abrir a palavra do Senhor e vamos com reverência, mis hermanos, orar ao Senhor antes de abrir sua palavra. Eu vou postrar-me e se você pode acompanhar-me, vamos orar ao Senhor. Padre amado que estás en los cielos, quão solene são estes momentos em que vivimos. Oh Padre Santo, nunca ha habido um momento tão peligroso como este tempo. Oh Senhor, livra-nos del mal. Ajuda-nos a amar-te, obedecer-te, porque como leemos esta manhã, Jesus viene al campo de batalha. Te agradecemos porque tu não nos dejas solos. Gracias, Senhor, porque o capitão de nossa salvação está al mando, está adelante. Bendice esta congregação, bendice esta obra, bendice este ministério. Oramos também por nossos queridos, por nossos familiares. Pedimos uma bendição especial agora, quando vamos abrir tu palavra, Senhor, que seja tu Espírito Santo hablando a nosso coração. Guía-nos, Senhor, de maneira segura para hacer tu vontade, para servir a tus propósitos. Perdona donde fallamos e lava-nos na sangre del Cordeiro. Ajuda-nos agora, Senhor, a levantar em alto a bandeira del Cordeiro que foi imolado. Bendice tu palavra para que o mundo conozca que há Deus em Israel, que tu tienes pueblo em essa terra. Oh, Padre amado, disse tu palavra
que el pueblo de Dios, los santos, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Ayúdanos, Señor, a amar a Jesús y guardar su ley. Guárdanos, oh Dios, de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, de todo mal. Te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Amén. 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 Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en Apocalipsis, capítulo 8. Y el versículo 13 dice así, hermanos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Queridos hermanos, cuando leemos este versículo apocalíptico, hay malas noticias. Ay significa algo terrible viene sobre este mundo, los que moran en la tierra. Hermanos, del capítulo 8 al capítulo 11 tenemos las 7 trompetas. Y en este contexto, hermanos, tenemos un capítulo, así como había un capítulo, un paréntesis dentro de los 7 sellos, que es el capítulo 7, hablando del sello de Dios. También, hermanos, tenemos igual un capítulo que es como un paréntesis dentro de las trompetas, que es el capítulo 10, que habla, mis hermanos, del ángel con un librito a la mano. De esta manera que tenemos en este capítulo 10, hermanos, una promesa que está al versículo 5 y 6. Y el ángel que vi, capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró, versículo 6, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Queridos hermanos, Dios está haciendo un juramento que el tiempo está terminando. Por eso, mis hermanos, viene la pregunta: ¿cuál tiempo? El tiempo que Dios ha dado para que el pecado pudiera madurar. Por eso, mis hermanos, nosotros somos la última generación. Y de ahí, hermanos, que en esta generación Dios está para hacer cosas tan grandes que van a retener los oídos de los humanos de las cosas que deben suceder. Por eso, mis hermanos, el día de hoy, nosotros tenemos mucho que estudiar y aprender al respecto, hermanos, de las cosas que están por sobrecoger a la tierra. Y esta mañana yo le decía, ahora, hermanos, no podemos distraernos, no podemos dormir. Nosotros tenemos que leer, estudiar, aprender, hermanos, cuál es la misión para el remanente. No solamente como ser un remanente o ser parte de un remanente, pero cuál es la obra del remanente. Y por eso colocamos, hermanos, que el tema de este congreso, que vamos a tener el día 18 de mayo al día 22, es cuál será la parte práctica, la obra que los remanentes tienen que aprender. Entonces, preparación práctica para el tiempo del fin. No solamente, hermanos, teoría de saber de la lluvia tardía, del zarandeo, de las plagas. No, mis hermanos, ahora lo que debemos hacer es una obra que involucra indústrias, que involucra abrir escuelas, que involucra abrir clínicas o sanatorios, que involucra, mis hermanos, abrir imprenta o publicación para imprimir esos libros. Ahora creo que ya puedo moverme aquí. Gracias. Bueno, mis hermanos, entonces, esta mañana empezamos estudiando, mis hermanos, varios textos, tanto de la palabra de Dios como la Biblia Sagrada, como también del espíritu de profecía. Entonces, mis hermanos, yo prometí
esta mañana que hoy a la tarde iba a leer un poquito más del espíritu de profecía y tengo algunos libros, hermanos, que tengo mucha alegría de presentar a ustedes, como este libro, Eventos del Tiempo Final. Este es un poderoso libro que la iglesia casi no lo conoce. Aquí está, mis hermanos, Eventos del Tiempo Final. Y mira, mis hermanos, lo que dice en este libro, a la página 172. Eventos del Tiempo Final, página 172. Y qué triste, hermanos, que yo soy adventista mucho más de 40 años y no conocía este libro. Apenas lo conocí algunos años atrás. Pero aquí son cartas y manuscritos completos de la hermana White a respecto de las señales del tiempo del fin, de la escatología. Y dice aquí, hermanos, en este manuscrito 121b, 1 de octubre de 1898, página 172, Eventos del Tiempo Final. A menos que aquellos que pueden ayudar sean despertados a su sentido del deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Es muy importante esto, hermanos. Dice así que debemos reconocer el llamado. Y dice, a menos que aquellos que pueden ayudar sean despertados a su sentido del deber. Hermanos, nosotros tenemos una misión. No somos una iglesia más. Ya hay muchas iglesias en las ciudades. En cada esquina hay una iglesia, una denominación religiosa. Nosotros no somos otra iglesia a ocupar el terreno, porque ya hay muchas. Dios quiere llamar ahora, mis hermanos, un remanente que haga su voluntad, que reconozca la obra que tenemos que hacer. Sigo leyendo. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de acudir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que ésta se conforme a sus propias ideas estrechas. Ahora escucha lo que va a decir. El Señor actuará en esta obra final, mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. ¿Cómo Dios va a actuar en esta etapa final, hermanos? Exatamente al revés de como nosotros pensamos. Ahora le hago una pregunta, ¿será que el Señor ya hizo esto alguna vez? Claro que sí, porque cuando Jesús vino, el Sinedrín, hermanos, no reconoció al Señor, no reconoció su obra. Y cuando miraron a aquel carpintero caminando con un grupo de ignorantes que no tenían el certificado, el reconocimiento, el diploma de la universidad, no lo reconocieron. Por tanto, mis hermanos, hoy día, cuando la iglesia va a ver un predicador, lo primero que quiere saber es su membresía, es su diploma, dónde está su graduación. ¿Y qué tal si ahora entra Jesús sin ningún diploma, sin ninguna graduación humana? Lo rechazan otra vez. ¿Están conmigo? Ahora leo aquí, dice, el Señor actuará en esta forma final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria de todos los planes humanos. ¿Cómo el Señor va a actuar ahora al tiempo del fin, hermanos? Contrario a todo lo que podamos imaginar. Esto me asusta. ¿Por qué? Porque entonces podemos no reconocerlo, como Él está actuando, como pasó con el Sinedrín, como con los fariseos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. Ahora escuchen esto. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. ¿Quién va a tomar la rienda de la obra de Dios en la tierra, hermanos? El Espíritu Santo, el mismo Dios. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. ¿Por medios cuáles, hermanos? Sencillos. Dios no va a usar nada complicado para terminar su obra. Por eso, mis hermanos, cuando leemos esto,
nos toca agora estudar quais são esses meios sencillos, porque de aí vamos reconhecer que é a obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, então vai agora haver um elemento na obra final de Deus que hoje não é tomado em conta. E você vai dizer, qual é este elemento? Este mesmo livro, Eventos del Tiempo Final, a la página 180, um pouquinho mais adelante, diz assim: el mensaje del tercer ángel, la verdad para este tiempo, debe ser proclamada em alta voz. Es decir, con creciente poder, mientras nos acercamos a la gran prueba final. Ahora viene la pregunta de $1.000.000. ¿Y cuál va a ser la prueba final? Sigo leyendo el mismo texto, no brinqué la página, es la misma cita. Las iglesias, está hablando de la gran prueba final que va a venir. Las iglesias que están relacionadas con, escucha, doutora Julia, com a verdadeira obra médico-missioneira. Las iglesias que estão relacionadas com a verdadeira obra médico-missioneira. Uma obra, entre comillas, uma obra presidida por el gran médico em todo o que ella abarca, deverão passar por esta prueba. Agora lhe hago uma pergunta, hermanos. Este grupo está preparando-se para a obra médico-missioneira? Então, lhe digo com todas as letras, vai passar por la gran prueba. Pero não importa se temos aqui uma catedral com 5.000 ou 50.000 pessoas, e se não está a obra médico-missioneira, vai a fracassar. ¿Por quê? Não porque eu quero, é porque assim está escrito. É a gran prueba final. Porque esta manhã estudamos de que, assim como Jesus ganhava almas em 3 anos e meio, hizo sua tarefa como obreiro, ele ensinou aos discípulos que hicieron lo mismo e também lograram alcançar su blanco. E a Igreja Adventista, hermanos, ha recebido em 1863 a Reforma Pro Salud e agora estamos em 2023 e não pudimos realizar nossa tarefa de casa. ¿Por quê? Porque não seguimos o modelo. ¿Estão comigo, hermanos? Então, se diz assim, bajo el gran líder, está hablando de Jesús. Bajo el gran líder debemos presentar la palabra de Dios que requiere obediencia al sistema de la verdad de la Biblia, el cual tiene autoridad y poder para convencer y convertir la conciencia. La orden de obedecer la palabra es una cuestión de vida o muerte. Wow, hermanos, entonces, yo no tengo duda. Nuestra iglesia, hermanos, não tem que ser medida por números. Ai, esta igreja aqui sí es de Deus, porque mira, aqui é uma igreja animada, muita gente, muito jovem. Não, hermanos. Não podemos medir uma igreja por seu número, por sua música, por sua aparência, por seu pastor que habla bonito. Não. A medida da igreja que vai passar a prova final é a medida da prova que está, da igreja, perdão, que está relacionada com a verdadeira ¿qué? Obra médico-missioneira. ¿Entenderam esto, hermanos? ¿Aonde está escrito esto? Aqui em este livro, Eventos del Tiempo Final, página 180, 181. Esta vai ser, meus hermanos, a prova final. Por isso, meus hermanos, eu leía, ou melhor, a la mañana comentei, então, déjame ler, porque tenho já aquele livro a la mano. Este livro está rico de informação. Depois que conheci este livro, hermanos, me quedei maravilhado, porque aqui há muita luz que nem os pastores não lhe gustam predicar e nem os médicos tampouco. ¿Por quê? Porque os pastores, já vamos ver em um momento, que não estão relacionados com a verdadeira obra médico-missioneira que Jesus ensinou, são indignos, já vou ler, pero os médicos também serão zarandeados. E onde está escrito este mesmo livro, página 58, Eventos del Tiempo Final, página 58. Portanto, você nunca vai escutar um pastor ou um médico lendo esses textos, porque está em contra de nós outros. Porque não queremos harmonizar a predicação, o mensaje evangélico com o mensaje de saúde. Os pastores predicam do cielo, da profecia, falam de Deus, pero não falam de saúde. E os médicos falam de saúde, pero não falam de profecia nem de Deus. Portanto, hermanos, estamos divorciados, pero Deus quer unir as duas áreas, porque Cristo, meus hermanos, ele predicava, ensinava e sanava. Isso lo leemos em vários textos. Mateus 4:23, Mateus 9:36, aí está na palavra de Deus. Bueno, diz aqui, hermanos, Carta 48 de 1892, página 58, el livro Eventos del Tiempo Final. E digo a página para que você leia, vá buscar informação, se não estou aqui inventando esto, não?
Deve haver, disse aqui, uma reforma entre a fraternidade médica. Deve haver uma reforma. Ou a igreja será depurada de los que não sejam cristianos de acordo com as escrituras. Agora vem a pergunta, e que é ser cristiano conforme as escrituras? E por que Deus está ameaçando a igreja? Sigo lendo, disse, é demasiado tarde para exibir o espírito que se está revelando entre os médicos que usam drogas. Deus lo aborrece. Ponto. E termina a carta. Leia outra vez. Dice, é pequena a cita, sí, a carta é pequena, toda a carta é o que leio. Deve haver uma reforma entre a fraternidade médica, ou a igreja será depurada de los que não sejam cristianos, de acordo com as escrituras. É demasiado tarde para exibir o espírito que se está revelando entre os médicos que usam drogas. Deus lo aborrece. Queridos hermanos, há um zarandeo entre os médicos. E Deus está em contra aqueles médicos que não seguem o médico divino, porque Jesus ensinou, hermanos, a usar os tratamentos naturais. E por isso, agora, meus hermanos, nós outros temos que aprender. Hoje na manhã leemos, ¿se acuerdan? O evento de los últimos dias, página 81, diz, enquanto há oportunidade, mientras não chega o decreto dominical ou a agressão religiosa, devemos aprender a tratar as enfermidades, pero não com drogas. Deus aborrece, hermanos, a los hospitais e doutores e clínicas que usam drogas, químicos, fármacos. Não vou dar esse tema agora, pero se você vai a Apocalipse 18, 23, diz que através da farmaqueia, allí diz hechiceria, em la tradução del griego al espanhol, pero es farmaqueia o original, e farmaqueia é a herramienta que Satanás vai a dominar o planeta Tierra. E se alcança o tempo hoje, hermanos, vou ler textos que Satanás vai tomar controle, conflito de los siglos, del planeta Tierra, e também primeiros escritos menciona. Pero como lo vai fazer? Ele não pode hipnotizar-nos em contra de nossa vontade, ele tem que usar alguma herramienta. Então, ele usa a intemperância e as drogas. La intemperância, através da intemperância, o inimigo toma controle de la mente e el ser inteiro. O livro Consejos sobre o régimen alimentício. Por isso, Satanás não quer que leamos o Espírito de Profecia, porque toda esta luz foi derramada para o remanente. E se nós outros andamos em tinieblas e os pastores já não predicam o Espírito de Profecia, vamos ser como um povo evangélico, outra igreja como qualquer outra. Estão comigo, irmãos? É importante esse tema? Claro que sim. Então, o temario de hoje, hermanos, a importância da obra, da verdadeira obra médico-missioneira com as trompetas, porque é em esta ocasião, meus hermanos, que Deus vai zarandear não somente os médicos, pero muito mais os pastores. Agora vem a pergunta, como o Senhor vai zarandear os pastores? Este mesmo livro, na página 61, porque isto é a página 58, diz assim, diz aqui, hermanos, Carta 23, o mesmo livro, Eventos del Tiempo Final, página 61. Carta 23 del 14 de diciembre de 1896. La hermana White está escrevendo a um pastor a respeito de sua postura ou posição delante de la hermana White. Diz, usted ha demonstrado sua confiança própria ao despreciar a luz de la reforma pro salud. Então, meus irmãos, há muitos pastores hoje que estão se levantando em contra de Deus, em contra da luz que Deus ha dado a respeito da reforma para a saúde. Dizem, não, isto é para aquele tempo. Não, a irmã Juárez nomás tinha 3 anos da primária, não tinha muito conhecimento. Estão, irmãos, desta maneira, despreciando a luz da reforma para a saúde. Sigo lendo. El Senhor lhe ha dado a su pueblo um mensaje especial por meio de seus servos para que sejam inteligentes em este assunto. E você não ha estado disposto a ver que recai sobre você a responsabilidade de ser moderado em el comer, em el beber e em todas as coisas. Esta em si é a razão por la qual você, escuchen esto, hermanos, usted no debería haber sido ordenado al ministerio. La iglesia está ordenando a hombres, y ahora hasta mujeres también, está ordenando a hombres, hermanos,
intemperantes y que se levantan en contra de Jehová y la luz del cielo, porque la reforma pro salud es dada por Dios al Padre al ver la miseria de la raza humana. Usted no deveria haber sido ordenado al ministerio. E sigue mais, sigo lendo. Nenhum hombre deveria ser elegido como maestro del pueblo. Mira, hermanos, que tremendo. Quando su próprio exemplo contradice el testemunho que Deus ha dado a sus siervos com respeito ao régimen alimenticio, porque isto trairá confusão. Alguém pudiera ajudar-me aqui, os que estamos aqui, que é confusão na Bíblia? Que significa, quando esteve a Gênesis 6, que passou allá? Que está allá? La torre de Babel. E que houve aí? Confusão. Confusão é Babilônia. Babel, Babilônia. Quando um pastor vem a um púlpito, um diretor de escola sabática, um diretor de obra missioneira, um maestro, um anciano, um diácono, vem ao púlpito e não é temperante, trai que, hermanos? Confusão. Que é confusão? Babilônia. Agora você vê por que a igreja está tão débil, porque qualquer intemperante vem ao púlpito e que vai sair de um intemperante, vai sair o que está em seu coração. Ele não tem temor de Deus para comer e beber todo para a glória de Deus. Por isso disse assim, hermanos, e sigo lendo, é pequena a carta também, diz, su desprecio hacia la reforma pro salud lo hace indigno. Que significa indigno? Não deve estar aí. Você não tem a capacidade para estar aí. Lo hace indigno de permanecer como mensajero del Senhor. El exceso em comer carne, tomar té e outras maneiras de complacência própria são perjudiciais para a saúde del cuerpo e del alma. Queridos hermanos, então, a sierva del Senhor disse claramente assim, hermanos, nenhum homem deveria haver sido ordenado al ministério, ser elegido como maestro del pueblo, quando su próprio exemplo contradice su testemunho. Hermanos, entonces, hay más esperanza para un adúltero que se arrepiente como David, que para un intemperante. Porque el adúltero, hermanos, o el que hace un otro pecado, sabe que pecou e se arrepiente. Pero el intemperante diz, não, isso não há nenhum pecado comer carne, não há nenhum pecado tomar um cafezito, não há nenhum e sigue em seu pecado, não sente que está pecando. Por isso a serva del Senhor disse, isso é confusão, porque vem um pastor, predica a reforma para a saúde, agora vem outro, derrumba a reforma para a saúde. E que vai dizer a visita? Esses estão loucos, aqui um habla uma coisa, outro habla outra, não há unidade, não há harmonia, e isso traz que? Confusão, confunde a gente. Por isso disse, é indigno. Então, meus hermanos, a la página 59 deste mesmo livro, o Senhor ha dado a su pueblo um mensagem com respeito a la reforma pro salud. El Senhor, não um ángel, não um profeta, disse, el Senhor, esta luz de la reforma pro salud, esta luz ha estado brilhando em seu caminho durante 30 anos, e el Senhor não pode sostener a sus siervos em uma conduta que lhe contradiga. Agora lhe hago uma pergunta, se somos inteligentes. Se não é Deus quem está sustentando a esses pastores intemperantes, quem lo está inspirando? Aí está o ponto. Se não é Deus, pois quem está guiando esta gente? Por isso a igreja está enterrada, hermanos, em la apostasia, em la música mundana e uma debilidade tão grande. Porque se Deus não pode guiar uma pessoa, porque está em rebelião, está em contraprodução da própria luz, pois então, hermanos, disse assim, hermanos, el Senhor não pode sostener a seus siervos em uma conduta que la contradiga. Ele, está falando del Senhor, ele se desagrada quando seus siervos actuam em oposição ao mensagem referente a este assunto. Está Deus feliz com esses pastores que andam predicando em contra da luz da reforma pro salud? Não, meus hermanos. Então, os médicos serão, hermanos, zarandeados. O Senhor disse, Deus los aborrece, déjalos, como Efraim 4:17 em Oséias. Oséias 4:17 diz, Efraim está entregado. Quem sabe este versículo? Oséias 4:17. Efraim está entregado a los ídolos. Déjalo. ¿Sabe o que significa esto, hermanos? En la palabra de Dios, déjalo. Está perdido, está abandonado, entregado a las manos de Satanás. Já não há nada que se pueda hacer.
Por isso, hermanos, agora temos que orar por los pastores, ajudar a los pastores, orar por los líderes, para que nos despertemos. Eu não quero o mal de mis hermanos, também como eu era intemperante, pero temos que aceitar a luz ou vamos ser deixados em el camino. Portanto, mis hermanos, os pastores que não se harmonizam com a luz de la reforma pro salud serão deixados e o Senhor não estará com eles. Por isso, hermanos, disse, são indignos e são intemperantes. Por isso que agora, mis hermanos, a serva del Senhor escreve um montão sobre isso. Não pensa que solamente que este versículo, este texto aqui. Eu tenho por aí um outro livro chamado Evangelismo. A ver onde coloquei este livro também. Mira, este livro, Evangelismo, hermanos, disse assim a respeito da obra médico-missioneira, na página 381. Evangelismo, página 381. Disse a serva del Senhor o seguinte: la última obra ministerial, evangelismo. Deseo deciros que pronto dejará de realizar-se obra em los ramos ministeriales, salvo la obra médico-missioneira. ¿Se acuerda de eventos de los últimos días? Página 81 que leemos hoje a la mañana allá. Disse o mesmo, solamente que aqui está de maneira diferente, não? Deseo deciros que pronto dejará de realizar-se obra em los ramos ministeriales, salvo la obra médico-missioneira. Quer dizer, o último que queda. Sigo lendo. La obra de um ministro ha de ser ministrar. Nuestros pastores han de trabalhar de acordo com o plano evangélico de ministrar. Tuviera tempo de falar sobre isto, hermanos. Nós temos que trabalhar agora e treinar obreiros missioneiros conforme o ordem evangélico. É o mesmo que leemos em Mateus. O ordem evangélico. Este é o ordem evangélico. Id. Mateus 28 diz, id a todas as nações, pero não ir com qualquer mensagem. Há que levar a verdade presente, os três ângelos, pilares da fé, o ordem de ministrar. Agora escutem isto, agarre-se de la banca para que não caiga. Nunca sereis ministros de acordo com o ordem evangélico, hasta que manifesteis decidido interesse em la obra médico-missioneira, el evangelho de sanar, bendecir e fortalecer. Pense em qualquer pastor que você queira pensar, en la estrela mais brilhante que há, qualquer evangelista famoso, se ele não ensina a reforma pro salud e a obra médico-missioneira, não é ministro completo, conforme o ordem evangélico. Porque isso é o que está dizendo, o ordem evangélico. Que é o ordem evangélico? É o ordem para esse tempo. Pero ahora Deus, para a hora do juízo final, que é o juízo de los vivos, Deus levanta uma outra ordem, que é a ordem de Madison. Esse é outro tema que me gostaria de predicar, porque estou falando da relação das trompetas com a obra médico-missioneira. Portanto, hermanos, como leemos em Apocalipse 8:13, ai de los moradores de la tierra, porque, mis hermanos, vai venir uma grande quantidade de calamidades, uma grande quantidade de enfermidades, vai venir hambruna, vai venir montão de desastres naturais, vai haver sufrientes, se acorda do texto que leemos por la manhã, sufrientes por toda parte, não somente dentro da igreja, pero mais que todo o mundo, e nós temos que ministrar a las necessidades de las personas. Por isso, hermanos, entonces, aqui diz assim que o plano evangélico é o ordem evangélico. E de aí, hermanos, que eu não tenho dúvida, porque está escrito, e esse é inspirado, eu não estou lendo minha própria palavra, disse assim, hermanos, aí está o ponto, e este livro Evangelismo toca esta tecla, pena que os pastores já não predicam esses livros. A la página 376, busca um pouquinho atrás, este livro Evangelismo disse, é necessária para o progresso de la causa, disse a obra médico-missioneira, porque este capítulo está falando do evangelismo médico, em livro Evangelismo médico, disse assim, a obra médico-missioneira é o braço direito do evangelho, é necessária para o progresso da causa de Deus, à medida que por seu intermédio os homens e mulheres são induzidos a ver a importância de los hábitos corretos de vida, se dará a conhecer o poder salvador de la verdade. Agora escutem, hermanos, obreiros preparados devem entrar em toda cidade. Quantas cidades, hermano? Toda cidade.
Você vai dizer, pastor, ¿é cierto esto? Sí. Por eso eu digo, hermanos, que estamos com anos de atraso. Este mesmo livro, Evangelismo, menciona, com anos de atraso. E se vamos, hermanos, a la velocidade como estamos correndo, vamos tomar 2000 anos mais para predicar o evangelho a cada nação, tribo, língua e pueblo, como ensinamos esta manhã. Obreiros preparados. Obreiros, que é um obreiro preparado? É um obreiro completo. Que é um obreiro completo? Ele que sabe predicar e que sabe não somente levar uma pessoa a Cristo, mas sabe sanar suas enfermidades físicas e não somente emocionais e espirituais. Estão comigo? Esse é um obreiro completo. Obreiros preparados devem entrar em toda a cidade. Tem que saber comportar, tem que saber, hermanos, dar tratamentos naturais e tem que saber predicar a profecia, porque de nada sirve dar uma hierba ou passar barro a uma pessoa e que a pessoa dura 10 anos mais com saúde física, mas não alcança a eternidade. Nossa razão é levar as pessoas a onde? La vida eterna, al reino de los cielos. Jesús no solamente vino curar un ciego, él murió, o ressuscitar Lázaro, que regresó a morir otra vez. Jesús vino traer vida eterna, salvación para la humanidad. Obreiros preparados devem entrar em toda a ciudad para efectuar la obra médico-misionera, constituindo a mano derecha del mensaje del tercer ángel, com métodos divinos para tratar la enfermidade, abrirão puertas para a entrada de la verdade presente. E qual é a verdade presente, hermanos? Qual é a verdade presente, hermanos? É Cristo. Qual é a verdade presente, hermanos? Cristo é a verdade presente. Por isso que em la cruz, a verdade presente não era o lugar santíssimo. No, la verdad presente en la cruz era el cordero inmolado. ¿Me entendieron? Pero Jesús se mueve en el santuario. Durante 18 siglos, ¿cuál era la verdad presente? Cristo en el lugar santo. Pero ¿cuál es la verdad presente ahora, hermanos? Cristo en el lugar santísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad presente. Ahora, claro, aonde está Cristo, sale uma luz. Por dizer del atrio, la luz era la cruz. Aí el Cordero Pascal era muerto. La cruz é símbolo. 1 Coríntios 5:8, Cristo é nossa Páscoa. Pero agora, mis hermanos, vamos ao lugar santo. Cristo está com o Padre a la mesa de los panes. Eu sou o pan de vida, Juan capítulo 6. E aí temos, hermanos, eu sou a luz del mundo, Juan capítulo 10. E temos, hermanos, aí temos em lugar santo 3 muebles. E agora, hermanos, estamos ao tempo do lugar santíssimo, pero não em qualquer etapa do lugar santíssimo. Estamos em la fase final de la intercessão em el lugar santíssimo. Quando vai terminar o juízo de los muertos e vai empezar o juízo de los vivos. E de aí entra, hermanos, em esta etapa do juízo de los vivos, la marca de la bestia. ¿Por quê? Porque los muertos se podem juzgar por los libros, pero los vivos não. Los vivos não se podem juzgar por los libros. ¿Por quê? Quem sabe ele se vai arrepentir. Que tal se Deus me sella para a vida eterna? E eu disse, não, pues, quem sabe Satanás é mais gracioso, não? Como Eva allá em el Edén, e cambia de bando. Então, Deus não pode levar a mesma meta de juízo com os mortos, com os vivos. Com os vivos, hermanos, vamos ter que ser sellados em vida. Este é o ponto. Então, nós outros, hermanos, a la última hora, vamos ter que alcançar uma meta que está em el livro de Hebreus, capítulo 6. Hermanos, é chegar a la perfeição em vida. ¿Estão comigo, hermanos? Esto é a hora que a igreja tem que predicar. Portanto, meus hermanos, disse aqui que devemos levar este mensagem de verdade presente a cada nação, tribo, língua e pueblo. E como vamos lograr isso se a gente não quer saber de Deus? Agora, hermanos, depois de los 1260 anos, a igreja, a Bíblia, a Deus quedaram manchados por causa do catolicismo apostatado, este cristianismo apostatado, e agora a igreja vê a Deus como algo negativo, como algo feo. Portanto, os 144.000 tendrão que borrar esta imagem deste Deus del catolicismo e mostrar o verdadeiro Deus do lugar santíssimo. Por isso disse aqui que Deus inventou uma maneira e nos deixou um meio que é o mesmo método que Jesus usou para seu tempo. Sigo lendo, disse assim: para os que não agarraram a cita, Evangelismo, página 376. Abre
las puertas. ¿De qué está hablando el capítulo? Evangelismo médico. En todas partes há enfermos e os que vão como obreiros de Cristo deveriam ser verdadeiros reformadores em pró de la salud e deveriam estar preparados para administrar a los enfermos los tratamentos sencillos que los aliviarán. Después de esto, pueden orar con ellos. En esta forma, abrirán la puerta para la entrada de la verdad. La realización de esta obra está seguida por buenos resultados. Qué fácil, hermanos. Qué fácil vai ser hacer la obra del Señor si nos dispusermos a obedecer. Pero debemos estar preparados. Entonces, debemos conocer la hidroterapia. La hermana White, al tiempo de la pandemia, en su tiempo, hermanos, ella iba de casa en casa con su esposo. Bueno, mejor leer, ¿no? Le gusta escuchar, ¿no? Porque hay gente que está aburrida, no, que tanto que lee. No, hermanos, tenemos que leer para saber. Y a la vez, si no sabemos, mis hermanos, nosotros vamos a caer en gran error. Mira, dice así, como que la hermana White, hermanos, enfrentó la pandemia. Deja leer aquí porque tengo bem fácil encontrar. Hubo una pandemia en sus días. Aquí está un capítulo de la Reforma pro Salud. En ese capítulo, en este libro, Eventos del Tiempo Final. Dice así a la página. Eu puedo leer aqui para ustedes como a hermana White enfrentou a pandemia de seus dias. A ver aqui a página, porque aí está bem bonito como la describe, como ela hacía. A ver, bem al início aqui, déjame buscar aqui que lo vou encontrar. Aqui está. Sim, déjame buscar aqui exatamente a parte como ela dava os tratamentos. Oração por los enfermos. Já encontrei um texto aqui, mas é outro texto que estou buscando. Déjame ler este aqui para vocês. Em los casos de fiebre, ou estou lendo página 49, Eventos del Tiempo Final, carta 67, 8 de abril de 1889. Dice assim: em casos de fiebre, han acudido a las drogas para interrumpirla, según creían ellos. En varios casos, este método interrumpió la fiebre y otras enfermedades, pero esto afectó al hombre entero. El Señor se ha dignado a presentar-me este asunto en forma clara. No es necesario tratar la fiebre con drogas. Hermanos, esto para el coronavirus, esto era importante haber conocido esto, ¿eh? No es necesario tratar a fiebre com drogas. A natureza tem seus próprios recursos para manejar melhor e com mais êxito os casos mais difíceis. Se totalmente se adopta esta ciência, se obtendrão melhores resultados, especialmente se el que lo hace es meticuloso. El Senhor bendecirá al médico que, dependiendo de los métodos naturales, trate de ajudar a cada função da maquinaria humana para que esta, por seus próprios meios, cumpla o propósito do Senhor e se restaure a si mesma e funcione corretamente. Então, meus irmãos, vocês miraram de que a irmã White, ela está mencionando de que nós podemos trabalhar casos de fiebre com hidroterapia e quitar desta maneira o segundo problema que se dá ao enfermo al administrar drogas. E por isso, meus irmãos, nós devemos, então, aprender agora como trabalhar de uma maneira natural. Estou buscando outro texto também que eu tenho aqui marcado, solamente que agora não encontrei. Deixa ver como ela trabalhava com a hidroterapia. Déjame buscar aqui rapidito e vou encontrar, primeiro Deus. Aqui está, 79 e 80, estava cerca. Quero ler isto porque vocês têm que ter essa ideia. Diz assim, hermanos, Eventos del Tiempo Final, página 79, a ver que carta que é, porque estas cartas estão muito largas.
manuscrito 169A del 14 de julio de 1902. Bueno, dice así, hermanos, a la página 79, aquellos que por meio de uma fé viva vêm a Cristo e moram em Ele, tendrão poder para obrar milagros para sua glória. Que diz aqui, hermanos, que vamos fazer? Obrar milagros. Vou ler outra vez. Aqueles que por meio de uma fé viva vêm a Cristo e moram em Ele, tendrão poder para obrar milagros para sua glória. Não é isto o que passou com Pedro, Juan, ao Novo Testamento? Sigo leyendo. Por esto, os médicos e enfermeras de nuestras instituições médicas devem ser pessoas que habitam em Cristo, para que, devido a sua conexão com o médico celestial, seus pacientes recebam bendições. Los obreros que temem a Deus não usarão drogas venenosas. Ponto. Estou lendo com todas as letras. E vou ler outra vez. Los obreros que temem a Deus não usarão drogas venenosas. E que devemos usar então? Sigo lendo. Usarão os métodos naturais que Deus ha dado para a restauração de los enfermos. Una y otra vez les he dicho a los empleados de nuestros sanatorios que, de acuerdo a la luz que Dios me ha dado, sé que en casos de fiebre, si ellos tomaran el caso a tiempo y usaran métodos naturales de tratamento en vez de drogas, no perderían ni un solo paciente. Ahora escuchen. Mi esposo e eu não éramos médicos, nem hijos de doutores, pero teníamos êxito em el tratamento de las enfermidades em um tempo quando muitas pessoas, incluso os hijos de médicos, se morían a nuestro alrededor. Íbamos de casa em casa para tratar los enfermos usando água. ¿Usando quê, hermanos? Hidroterapia, água, e dando-lhes alimentos saludáveis. Ponto. Graças a la bendição de Deus. Que como? Graças a la bendição del agua? Não. Graças a la bendição de Deus, não perdimos nem um solo paciente. Em outra ocasião, tive que atender a mis 2 hijos que se enfermaram com fiebre tifoidea. Deus era mi auxílio. Mi marido se hubiera muerto si yo, por fé, não me hubiese aferrado a Deus. Eu sabia que Deus não permitiria que ele se muriera para que su nombre não fosse desonrado. Deus preservou a vida de mi marido. Eu poderia seguir lendo, é uma carta larga. Pero qual era a medicina, hermanos, que Deus mandou usar? Casa por casa. Eles visitavam a gente em meio a uma pandemia. E que disse a serva del Senhor, hermanos, não perdimos que? Nenhum solo paciente, quer dizer, todos se recuperaram. Decimos amém, irmãos? Agora escutem isto. Aqui tenho em minha biblioteca outro livro. Este livro, meus irmãos, é o livro Mensajes Selectos. E por isso, irmãos, nós por anos, estivemos dando classes, irmãos, sobre hidroterapia. Seguimos todavía, meus irmãos, aqui. Há um capítulo em este livro, Mensajes Selectos, tomo 2. Este capítulo, hermanos, tem muita luz. É o capítulo do empleo de remédios. Habla de los remédios de Deus. Diz que há muitas maneiras de praticar o arte de sanar, pero uma sola que o cielo aprueba. Não vou ler todo o capítulo, nomás quero dar um texto para vocês. Diz assim: remédios do mundo natural, tratamentos à base de água e de hierbas sencillas. Esse é o título que colocaram. Não é inspirado, pero habla lo que vai hablar o texto. Diz: o Senhor nos ha enseñado que o empleo de água, hidroterapia, ¿no? O empleo de água é muito eficaz para curar. Esses tratamentos deveriam dar-se habilmente. Se nos ha instruído para que descartemos o uso de drogas em nossos tratamentos administrados a los enfermos. Ponto. Há hierbas sencillas que puede emplearse para la restauración de los enfermos.
cujo efeito sobre o organismo é muito diferente do efeito de las drogas que envenenam a sangre e põem em peligro a vida. Por isso, hermanos, aí temos, por dizer, quantas hierbas del campo, mira, ortiga, marrubio, temos el diente de leão. E que está em essas hierbas? Agora vou à outra página e leio sobre as hierbas, porque de la hidroterapia já lemos. Página 295, o empleo de los remédios. El Senhor ha proporcionado antídotos. Doutora Júlia, o que significa a palavra antídoto? Antídoto significa que hace el efecto contrario, revierte. Exato. Entenderam, hermanos? El Senhor ha proporcionado antídotos contra as enfermidades, plural, por meio de plantas sencillas. Então, mis hermanos, ¿qué es la enfermedad? Por isso que temos que aprender, porque agora vamos entrar no tempo de decreto dominical e não vai haver nenhuma atividade na igreja, a não ser que a verdadeira obra médico-missioneira. E se nós outros, hermanos, não temos acesso a laboratórios, a comprar nem vender, pero que vamos ter em grande abundância ao tempo de crises? Água e plantas del campo. Que Deus tão sábio temos. Ele sabe que Ele vai colocar as medicinas que Ele quer em nossas mãos e vamos ajudar a miles e miles de pessoas que estão com diabetes, que estão com tumores, que estão, hermanos, com inflamações, que estão desesperadas, cheias de dolor, e nós outros, hermanos, com hidroterapia e fitoterapia e a dieta correta, vamos poder ajudar a las pessoas. Pero quem vai fazer o milagro? É Deus, porque é Deus quem sana. Dice, hermanos, y estos, voy a leer la frase otra vez. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de plantas sencillas. Y estos, las plantas, ¿no?, pueden utilizarse por fe y sin abdicar por ello de la fe. Porque al utilizar las bendiciones provistas por Dios para nuestro beneficio, estamos colaborando con Él. Podemos emplear el agua, el sol y las hierbas que Él ha hecho crecer a fin de curar las enfermedades producidas por indiscreción o acidente. Hermanos, eu pudiera seguir leyendo, como doy a los estudiantes a la clase, estes textos, pero quedó claro, ¿no? Hermanos, la hidroterapia, la fitoterapia, la dietoterapia, helioterapia, que é a luz solar. Luz solar, hermanos, fortalece os huesos, aumenta a imunologia, mata os microorganismos. Então, hermanos, temos aqui uma farmácia de bendições. E quando entra o decreto dominical, agora aqueles pastores estrelas vão quedar sem reação, porque já não têm dinheiro, o que querem todo é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Já não há diezmo, já não há ofrenda, não entra nada. E o que vão fazer? Estão proibidos de predicar, estão sendo perseguidos, vão desaparecer. Portanto, hermanos, vai quedar em la tierra um remanente, hermanos, que o inimigo não vai poder frenar. São aqueles, hermanos, que sabem administrar os tratamentos naturais e se vão mover em meio ao sofrimento, ao dolor da gente, porque a gente, ao revés de estar buscando este remanente para matá-los, vai estar buscando para ajudá-los, porque seu mamá está sofrendo, seu papá, seu irmão, seu bebê está enfermo e sabe que Deus está haciendo sanação através de ellos. Por isso, hermanos, quando eu vou a la quinta trompeta, porque estamos hablando de las trompetas, abra la Bíblia em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, e de aí, hermanos, que eu entendo que Deus sabe o que está haciendo, devemos ser humildes, reverentes, e Ele nos vai guiar. Mira o que disse aqui, hermanos, el capítulo 9 disse assim, el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí está hablando de Lucifer, que ahora el diablo es Satanás, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. No tengo tiempo de describir aquí, hermanos, de que hay en este planeta una cárcel, una prisión que está dentro de la tierra, hermanos, y ahí está el abismo, ahí está, mis hermanos, un grupo de ángeles que no acepta la sugerencia de Dios y Dios los prende ahí, están presos. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Lucas, Marcos, encontramos allá que aquele endemoniado de Gádara, o gadareno,
ele estava, mis hermanos, possuído por uma legião. E quando então eles se acercaram a Cristo, eles falaram, por favor, não nos manda ao abismo. Eles não queriam ir a este lugar de castigo, porque Jesus tem autoridade para prendê-los neste lugar. Se eles não obedecem, se não se põem dentro das normas que Deus estabeleceu, porque os demônios estão neste planeta, mas não podem fazer o que querem, eles têm que estar restritos por la palavra de Deus. Então, mis hermanos, pero aqueles que não obedecem ao Senhor, o Senhor os prende. E agora diz aqui, hermanos, que o jefe, que é Satanás, de los ángeles caídos, agora recebe uma chave e ele tem o permisso de abrir aquele abismo, onde vão sair os piores, os mais malos da terra. São ángeles caídos, guardados, que estão aí e eles saem de aí. Sigo leyendo, versículo 3. E del humo subieran langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba, ni la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir, cuando Dios nos sella, los demonios no nos pueden tocar. Hermanos, nosotros no vamos a ser destruidos, vamos a caminar, hermanos, entre las tinieblas, entre las desgracias, entre los desastres naturales, entre las enfermedades. El Salmo 91 dice, 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Queridos hermanos, el Señor nos dá o poder. Por isso que temos que agora ser pastores conforme o ordem evangélico, porque Mateus capítulo 10 disse claramente, mis hermanos, que devemos ir. Capítulo 10, leemos claramente este versículo. Esta manhã disse, e yendo, versículo 7, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanado enfermos, limpiado leprosos, resucitado muertos, echado fuera demônios. O Senhor nos vai dar, hermanos, o poder para expulsar os demônios. Agora você vai dizer, em África há muita gente endemoniada, há muito espiritismo em Brasil, em Cuba, em Haiti, sim há. Pero sabia, mis hermanos, que o espírito pior não é aquele de destruição que a pessoa está espumando. O pior, hermanos, é aquele que a pessoa não se dá conta. Porque aquele demônio que se dá conta uno se desespera e busca ajuda. Pero há demônio, meus hermanos, e nem me custa muito ler. Mira, aqui está. Disse a irmã White em este livro aqui, Consejos sobre a Saúde. Hoje, amanhã, dijo que todos que venham ao acampamento queremos estudar este livro. Mira o que disse a página 611, disse assim, deste livro. La temperancia en el hogar es un asunto. Consejos sobre a Saúde, 611. É assunto muito difícil desaprender os hábitos que se han complacido durante toda a vida e que han educado o apetito. O demônio de la intemperancia não se vence facilmente, tem uma enorme força e é difícil de dominar. Qual é o pior demônio, hermanos? El de la intemperancia. Este demonio agarró todo el planeta Tierra. Hasta los pastores están glutones y comen demasiado. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice en el libro de Lucas, al capítulo 25, hermanos, mejor que leia, ¿no? Déjame abrir la Biblia para no estar hablando de mi propia boca, lo que Dios ha dado en su palabra. Por eso, mis hermanos, dice así el libro de Lucas, al capítulo 25, perdão, ao capítulo 24. Déjame ver aqui. Não, 21. Estou já com amnésia. Já me agarrou a amnésia aqui. Capítulo 21, versículo 25. Dice assim: Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Lucas 21, 25, perdón. Entonces habrá señales en el sol, la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí está hablando de las trompetas. Dice, desfalleciendo, desmayando los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán comovidas. Entonces, hermanos, está hablando de que va a haber desgracia, tragedia, hambruna, enfermedades, pero mira lo que Jesús habló en este contexto de trompetas. Dice el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de qué, hermanos?
de glotonería y embriaguez o borracheras y de los afanes desta vida, e venga de repente sobre vosotros aquele dia. Quer dizer, quando chegue o decreto dominical, quando chegue os desastres, quando chegue a crise, temos que cuidar que um demônio não esteja agarrando nós outros, porque este demônio de la intemperância é que poderoso e difícil de eliminar. Por isso, muita gente vem comigo à consulta e diz, pastor, eu sou adicto à pizza, ao queso, eu sou adicto ao chocolate, eu sou adicto à cafeína, eu sou adicto ao café, sou adicto ao cigarrillo, eu não posso vencer meu pecado. É certo. Acabo de ler, hermanos, por isso devemos expulsar, ¿qué? Em nome de Jesus, expulsar os demônios. Estão comigo, hermanos? Disse Jesus, hermanos, que vuestros corazones no se carguen de que, mira, que el Señor coloca al mismo nivel el borracho con el glutón. Por tanto, hermanos, si yo tengo una credencial de pastor y soy intemperante, yo soy igualito a un borracho. Y de los afanes de esta vida, son los vicios de esta vida. En esta vida tenemos muchos vicios, adicciones. E não somente algumas não são tão malas, como por dizer, há adicção de comprar, há uma compulsão por comprar, o consumismo, o materialismo. Por isso, o demônio, hermanos, tem mil maneiras de entrampar-nos. Por isso, meus irmãos, que em este momento, sigo lendo depois Lucas 21, porque o Senhor disse que devemos escapar dessas coisas, devemos ser livres. O livro de Hechos, Juan 8:32 disse que devemos, meus irmãos, em este momento, conhecer a verdade, porque a verdade nos hará livres. Quando você aceita a Jesucristo como tu Salvador, Jesus, meus irmãos, tem poder para libertar-nos, para liberar-nos de qualquer adicção, a pornografia, o queso, a carne, qualquer adicção, o Senhor tem poder para romper a cuerda, as cadenas que o inimigo nos ha prendido. Então, meus irmãos, em esta hora, temos que levar este mensaje ao mundo. Queridos hermanos, aqui diz assim, hermanos, que triste lo que vou ler agora este livro, Patriarcas e Profetas, página 245. En el tiempo de la angustia, que vendrá imediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serão resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá, escuchen esto, hermanos, es muy delicado, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estão menospreciando uno de los preceptos divinos. Isso é muito triste. Diz que habrá seguridade para os que le obedecem ao Senhor, pero não habrá nenhuma seguridade, nem os ángeles se vão comprometer a guardar a ninguno de aqueles hermanos que não se comprometem com o Senhor. A ver a hora, meus irmãos, porque já quase meu tempo quase se vai terminando, pero queremos fazer uma reunião com vocês todavia. Então, meus irmãos, miramos que a intemperância é uma trampa, porque, meus irmãos, como diz em Lucas 21, há muita gente que não toma álcool, pero se emborracha de outra maneira, comendo dulces, postres, fazendo malas combinações, com isso destrui não somente a mucosa estomacal, pero a debilidade nerviosa do cérebro. Aqui há um órgano, hermanos, que é a silla de la realeza, chamado lóbulo frontal. E quando você destrui o estômago, o lóbulo frontal se vai compadecer e de esta maneira está enferma a mente e o Espírito Santo não pode fazer sua obra em nós outros. Agora lhe hago uma pergunta. Você vai escutar este tema em qualquer igreja por aí? Não, os pastores não te vão predicar isso porque são intemperantes e nem conhecem a reforma pro saúde. E de aí, hermanos, eu pudiera seguir estendendo isso, porque não somente há que ser temperante e fazer obra médico-missioneira, há que ir ao campo. De aí que vou brincar já esta parte aqui, porque eu ia falar um pouco da intemperância, porque aqui o capítulo do pecado de Nadab e Abiú disse claramente que devido a sua intemperância foram destruídos. E eram ministros, eram pastores do santuário. E de aí, meus irmãos, porque tinham a mente embotada, não puderam discernir nem entender a importância da obra de reforma para a saúde. Bueno, meus irmãos, vamos a abreviar esto porque el tiempo se me gana y yo quiero terminar con una nota que hoy a la mañana les prometí, pero no fue posible alcanzar por el tiempo y ahora puede. Este libro, Ministerio Médico, mis hermanos, es oro puro para el remanente. Esta mañana le mencionaba de que para el Congreso queremos estudiar el libro Consejos sobre la Salud,
Pero quero que deem atenção também neste livro, hermanos, El Ministério Médico. Porque, mis hermanos, em este livro está o plano divino para o remanente. Para que vocês tenham uma ideia, deixem-me ler algumas páginas. Diz assim, hermanos, a la página 319, não, 247. 247. Todos os textos agora que vou ler é Ministério Médico. E com isto vamos tentar fazer um cierre do temario de hoje, que é a obra prática del remanente. Porque não é solamente correr, esconder-se, ir ao campo, não. Há uma obra prática para o remanente e estes livros, hermanos, têm descrito o arca de Noé para nosso tempo. E de não compreender o arca de Noé, não vamos poder sair adelante em meio ao dilúvio que vai venir, que já não é com água, e se agora vai ser distinto. Dice assim, hermanos, página 247, dice assim: la obra médico-missionera es como la mano y el brazo derecho del mensaje del tercer ángel que se deve proclamar a um mundo caído. E os médicos, administradores e obreiros de qualquer rama, al efectuar su parte com fidelidade, cumprem a obra del mensaje. Por su intermédio, está falando da obra médico-missioneira, por su intermédio, el sonido de la verdade irá, não é que talvez, se há tempo, não, irá a toda nação, tribo, lengua e pueblo. Eu camino em esta luz, hermanos, e eu sei que a palavra de Deus, qualquer coisa pode falhar, menos a palavra do Senhor. E se Deus ha deixado escrito isso, eu creio que isto vai ser assim. Assim vai ser. Por su intermédio, está falando del braço direito del mensaje del tercer ángel, a obra médico-missioneira. Por su intermédio, el sonido de la verdade. Qual verdade? É Cristo a verdade. E onde está Jesus? Em el santuário. E quem há em el santuário? A lei de Deus, el santo sábado, a reforma pro salud. Todo está em Cristo, hermanos. Todo está em el santuário, o lugar santíssimo. Disse, por su intermédio, el sonido de la verdade irá a toda nação, tribo, língua e pueblo. Los ángeles celestiales tienen una parte en esta labor. Ellos despiertan el júbilo y la melodía espiritual en el corazón de los que han sido liberados del dolor y elevan gozo y acción de gracias a Dios de muchos corazones que han recibido la preciosa verdad. Qué tremendo, hermanos. En otras palabras, la obra médico-misionera vai ser la herramienta que Deus vai usar para que este evangelho, que o adventista conhece, que chegue a todo o mundo. Que bonito, que maravilhoso. Agora, há detalhes. A la página anterior deste mesmo livro, já não tenho tanto tempo, mas nomás algumas puntas. Diz assim: deve realizar-se uma grande labor, página 246, Ministério Médico. Deve realizar-se uma grande labor para colocar delante de los hombres as verdades salvadoras do evangelho. Este es el medio ordenado por Dios para detener la ola de corrupción moral. Esta es su manera de restaurar su imagen moral en el hombre. Es su remedio para curar la desorganización universal. Es el poder que atrae a todos los hombres a la unidad. ¿Qué es lo que nos va a unir, hermanos? La verdad presente. E a verdade presente inclui, hermanos, a obra médico-missioneira, porque está escrito agora, disse, mira, la obra del mensaje del tercer ángel es presentar estas verdades. El plan del Señor es que la presentación de este mensaje sea la obra más elevada y grandiosa que se realice en nuestro mundo en ese tiempo. Yo le decía, hermanos, allá, semana pasada, a los hermanos allá al norte de California, todas as indústrias, mega corporações, todo vai quebrar. Walmart, Best Buy, todas as tiendas, todas as poderosas megas corporações. Pero há em esta tierra, hermanos, uma semilla que vai produzir um grande fruto. E esta indústria nunca vai quebrar. É a obra de Deus. Dice aqui, hermanos,
que esta obra vai crescer e vai ser a mais grande, mais elevada e grandiosa que se realize em este mundo, em esse tempo. Por isso que diz a Bíblia que Satanás conhece seu tempo, o livro de Apocalipse 12:12, e ele vai fazer guerra em contra o remanente desta mulher, que é este pueblo que está involucrado em esta obra. Hermanos, disse assim, ele ha dirigido o estabelecimento de escolas de profetas, não? Escolas, sanatórios, casas publicadoras e outras instituições para que esta tarefa se pueda realizar em ramas adequadas. Em estas instituições devem representar-se os atributos de Deus e a glória e a excelência da verdade devem resplandecer em forma mais vívida. Quatro áreas: escolas, sanatórios, que mais? Que leia aqui? Casas publicadoras e outras instituições que são as indústrias. São várias indústrias que queremos abrir. Em março, em Nashville, tinha 27 indústrias quando iniciou. Hermanos, então, temos que abrir os puestos de avançada e de aí, hermanos, que vamos lograr alcançar o mundo com esta luz. Por isso, meus hermanos, que devemos, em cada cidade agora, a página 429 diz aqui, em cada cidade devemos fazer algo, mira. Aqui diz assim, hermanos, em todo lugar donde se estabeleçam escolas, devemos estudar que indústrias que proveem emprego aos estudantes se podem empezar. Devem estabelecer-se pequenos sanatórios em conexão com nossas escolas grandes para que os estudantes tenham a oportunidade de obter conhecimento da obra médico-missioneira. Se deve introduzir esta rama de trabalho em nossas escolas como parte da instrução regular. Miren, mis hermanos, todo esto, mira, dice assim, a página 429, mesma página, que se obtenham forças de trabalho para preparar novos terrenos onde fundar novos centros de influência, doquiera se presente uma oportunidade, que se reúnam os obreiros que possuem verdadeiro selo missioneiro, que salgam a difundir a luz e o conhecimento cerca e lejos. Depois de um tempo, à medida que avança a obra, se estabelecerão escolas em muitas cidades, onde se prepare rapidamente a obreiros para o serviço. Os estudantes e seus maestros podem sair com nossas publicações e esparcir a verdade por meio da página impressa. Uau, que bonito, hermanos. Então, miren, nós hoje estamos mirando um montão de problemas. Eu vou terminar com isto, hermanos, pero eu quero dizer que não desanimemos. ¿Sabe por quê? Porque eu tenho aqui, para concluir este mensagem de hoje, alguns textos de ânimo para vocês e para mim mesmo. Há muitos problemas. Que diz aqui, página 444, diz assim, que não entre a incredulidade. Como? Que não entre a incredulidade, pois a obra de Deus deve ir de cidade em cidade, de país em país. Hermano Benedito, ¿está escuchando? Aí este é o texto para nós. E hermano Marcelo, ¿está escuchando esto? Este texto é para nós. Que não entre a incredulidade, o desânimo, porque a vezes somos humanos, nos desanimamos, porque a gente não apoia, não dá dinheiro, critica e habla mentiras e põe trampas. Não entre a incredulidade, pois a obra de Deus deve ir de cidade em cidade, de país em país. Os planos de los enemigos de Deus podem estar dispostos para vencer sua obra, pero tened fé que Jeová quitará toda obstrução para o progresso de esta. Hablad de fé, obrad com fé e avançad por fé. Desaparecerão os obstáculos al apropiarnos de las promessas de Deus, que o pueblo de Deus avance e se fortalecerá su coração. Não desanime, hermano. Não desanima. Não puedo falar de desânimo em esta obra, porque esta obra é de Deus. Ele vai quitar os obstáculos, Ele vai desbaratar, hermanos, o inimigo. E, portanto, meus hermanos, esta obra vai lograr alcançar o mundo todo. E disse, hermanos, que estamos muito atrasados, pero o Senhor vai dar o ânimo e esta obra vai avançar como um poderoso movimento. Hoje à manhã comentei, pero não leí. Disse assim,
página 440, avançar. O trabalho em las ciudades é essencial para este tempo. E agora, quando, hermanos? E agora devemos empreendê-lo com fé. Agora escutem isto. Depois de todo o dia estar estudando, agora posso ler isto. Quando as cidades se trabalhem como Deus deseja, o resultado será a puesta em operação de poderoso movimento como nunca hemos contemplado. Pero há uma condição. Para trabalhar a la obra evangélica, não podemos imitar, hermanos, os evangélicos, os pentecostais, os católicos. Não, devemos trabalhar como Deus deseja. E a lo largo do dia estivemos estudando como é que Deus quer que hagamos esta obra agora? Por intermédio de los tratamentos naturais. Levamos a obra médico-missioneira, damos classes de cocina, ensinamos a la gente a comer correto, a quitar o dolor, a inflamação, o tumor, e desta maneira, depois, como Jesus, decimos, síguenos, e eles nos vão seguir. Disse aqui, hermanos, quando empregamos este método com fé, e quando trabalhamos como Deus manda, como Deus deseja, o resultado vai ser, hermanos, de movimento como nunca hemos contemplado. Mais abaixo, aqui disse assim, hermanos, debiera haver 100 obreros ativamente comprometidos em la obra missioneira personal, donde agora há uno solo. Quantos deveria estar aqui hoje predicando este mensagem? 100 obreros, donde há uno. O Senhor chama a homens e mulheres que tenham a luz da verdade para esse tempo, para que se dediquem a la obra missioneira genuína e personal. Especialmente os membros da igreja que vivem na cidade devem exercitar em toda humildade os talentos que Deus ha dado para trabalhar por los que estão dispostos a escuchar o mensagem que deve chegar ao mundo em esse tempo. Com chave de ouro vou ler a última frase. Grandes bendiciones esperam a los que se rindan plenamente ao chamamento de Deus. Eu estou muito contente, hermanos, porque o Senhor agora está enviando obreiros. Porque ao início era difícil, não venia nadie ajudar, e agora chegou um por aqui, outro por allá, e gente bastante capaz que está chegando para apoiar esta obra. Não estão pedindo dinheiro, nem salário, nem casa, nem luxo, nem nada de seguridade humana, mas estão dispostos a servir ao Senhor. Querido hermano, querida hermana, quando tenhamos obreiros com esta visão, o Senhor vai fazer um movimento poderoso. Que é um movimento poderoso, meus hermanos? É a lluvia tardía. Hermanos, la lluvia tardía. E o Espírito Santo, meus hermanos, se vai manifestar com um poder como nunca hemos visto antes. Disse o livro Spalding Magam, al tomo 1, disse que este poder de la lluvia tardía vai venir como 10 vezes mais potente que la lluvia temprana. ¡Wow! Vai ser, meus hermanos, um fogonazo de glória para o tempo del fim. Por isso, Isaías 58, que leemos a la manhã, hermanos, diz, clama, dá o sonido certeiro a la trompeta, porque aí está a doutrina del santuário, a doutrina del sábado, pero também ao centro, ao meio, está a doutrina de la obra médico-missioneira. Queridos hermanos, quando nós somos chamados a venir ao Senhor, não é al átrio, não é al lugar santo. O livro de Hebreus diz, ao capítulo 10, ao capítulo 4, que devemos entrar em el lugar santíssimo, al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Y por qué debemos entrar al trono de la gracia? Porque ahí nuestro doctor, nuestro médico divino, nos está esperando para hacer una cirugía en nosotros. El lugar santísimo, mis hermanos, es como hospital divino, donde ele vai agarrar esta criatura que vino arrastrando una existencia miserable, vai arrancar este coração de piedra, ele vai colocar um coração de carne, ele vai arrancar esta lei de Babilônia, esta rebelião, e vai colocar la obediência em nosotros. Este é o maior milagro, hermanos, porque nos vai tomar como demônios e nos vai transformar em santos para obedecer ao Senhor. ¿Sabe o que significa esto? Significa ser sellado. Querido hermano, querida hermana, hoje estamos aprendendo coisas maravilhosas. Neste momento, mis hermanos, cresce a ira de Satanás,
Crece, mis hermanos, el poder de abajo, pero también crece el poder del cielo. Y los tres mayores poderes del universo están comprometidos en ayudarnos en la recta final. ¿Decimos amén? Miles de personas serán arrancadas, mis hermanos, del imperio del mal para venir a la luz de Dios. ¿Le gustaría unirse a este movimiento en la tierra? ¿Le gustaría a usted de ser un siervo del Dios Altísimo, como fue Daniel en Babilonia, como fue José en Egipto? Para esta hora Dios te está llamando. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo relutei mucho para empezar todo eso que ustedes están mirando. ¿Por qué? Primero porque la gente decía, no, pues ahora ya Jesús ya viene, ¿para qué hablar de industria, hablar de comprar tierra y ya no hay tiempo? Y yo pensaba y pensaba, pero un día, mis hermanos, yo pensé, ¿sabes qué? Deja de escuchar a la gente, escucha la voz del Espíritu Santo. Y Dios nos está guiando. Y yo le decía desde el inicio, hermanos, si eso es de Dios, va adelante, va a crecer. Y si es de hombres, pues eso se va a quedar al camino. Portanto, eu le invito agora a você que está escutando este mensaje. Se el día de hoy Dios te está chamando para unirse a este movimiento, para poner su hombro en este movimiento tão maravilloso, venga al Señor. Queremos orar a esta hora, queremos pedir la unción del Espíritu Santo para que Dios nos pueda dar esta visión espiritual. Con reverencia, hermanos, si hay alguno que quiere entregarse al Señor, consagrarse al Señor y decir al Señor, como le dijo el profeta Isaías, heme aqui, envia-me a mim. Quem sabe Deus nos vai enviar, irmãos, a Sudamérica, ou quem sabe a Palestina, ou quem sabe a África, a Ásia. Deus tem, meus irmãos, uma obra tão grande, um movimento poderoso vai ser levantado em esta hora e nós outros somos chamados para ser parte. Que Deus nos bendiga, meus irmãos, que Deus nos use com poder para hacer sua obra. Com reverência, vamos humilhar-nos delante do Senhor e adorar su nome. Amado Padre, muitas graças, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia. Há uma obra que está intocada, Senhor, pero hoje venimos humillados, agradecidos, porque todavía há tempo para dizer como Isaías, heme aqui, Senhor, envia-me a mim. Toca nosso coração, transforma-nos, Senhor, sana-nos, quita de nós toda impureza, toda contaminação, llena-nos com tu Espírito Santo, llena-nos de humildade, amor, de consagração, dá-nos amor com as almas, para com as pessoas que estão em el mundo sem luz, ajuda-nos a ser esta luz para eles, Senhor. Oh Padre Santo, bendice-nos em la nueva semana, guarda-nos del mal, guia nossas decisões, nossos pensamentos, nossas palavras, e que todo que hagamos, que pensemos, que toquemos, que pensemos, seja para tu honra e glória. Padre amado, oramos por nossos familiares, por nossos queridos, oramos por tu igreja, oramos por los pastores, Senhor, pedimos por los enfermos, rogamos por los jóvenes, por los niños, Senhor, por aqueles que estão apartados, descarriados de tus caminhos, tem misericórdia, trae el Hijo pródigo outra vez, Senhor. Oh, Padre amado, bendice esta obra. O mundo está em peligro, pero mais que todos esses lugares, como aqui em Los Ángeles, em São Francisco, Senhor, em Las Vegas, ajuda-nos a levar esta luz a esta gente, Senhor, antes que cheguem a crise tão terrível e lhes quite a vida. Oh, Senhor amado, tem misericórdia, dá-nos tu bendição. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz, porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144,000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate